Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Eu não deveria estar vivo para contar isso. Às vezes, acho que não estou. Acho que uma parte de mim, a parte que importa, ainda está boiando naquela água escura e fria, presa no sereia dos ventos. Meu nome é Arthur. Eu era fotógrafo. Juntei dinheiro por 2 anos para aquela viagem. 7 dias no Caribe. Sol, luxo, decks de piscina intermináveis. O navio era um monstro de metal branco, uma cidade flutuante. Nos primeiros 3 dias foi exatamente o que prometeram. O problema começou na 4ª noite. Estávamos no meio do nada. O oceano, à noite, não é azul. É um preto oleoso, um abismo que parece respirar. Eu estava no meu quarto, cabine 738, no deck inferior, perto da linha d'água. Acordei com um som. Não era o motor. O motor era um zumbido constante, um tremor que você sentia nos ossos. Isso era diferente. Era um arrastar. Um som úmido e pesado, vindo do corredor. Como algo muito pesado, sendo arrastado, parando e depois continuando. Espiei pelo olho mágico. O corredor estava vazio, iluminado por aquelas luzes artificiais que fazem tudo parecer um hospital. Mas o cheiro, pelo vão da porta senti um cheiro. Cobre e sal. Como peixe velho deixado ao sol, mas com aquele toque metálico de sangue. Tranquei a porta. O som parou bem em frente à minha cabine. Ouvi uma respiração. Não era humana, era gutural, borbulhante, como se alguém estivesse tentando respirar através d'água. Algo bateu na minha porta. Não com um punho, mas com um peso morto. O metal da porta gemeu. Fiquei paralisado. O som se arrastou, se afastando. Na manhã seguinte, no buffet, tudo estava normal. Pessoas rindo, comendo waffles. Tentei falar com um tripulante sobre o barulho. Ele me deu um sorriso ensaiado. Provavelmente apenas o balanço do navio, senhor. Ou o sistema de esgoto. Mas o cheiro ainda estava lá. Naquela noite, o navio parou. Eram umas 2 da manhã. O zumbido constante do motor cessou. O silêncio foi tão repentino que me acordou. O navio estava perfeitamente parado no oceano. Não havia lua. Olhei pela minha escotilha e vi apenas o meu próprio reflexo pálido contra o breu. Então as luzes se apagaram, todas elas. O navio mergulhou na escuridão total. O silêncio foi quebrado por alguns gritos confusos nos decks superiores, mas aqui embaixo era um silêncio de túmulo. O cheiro voltou, forte, vindo do ralo do chuveiro. Cobre, sal e algo mais, algo rançoso. Eu estava tentando encontrar a lanterna do meu celular quando ouvi, vindo do ralo, o borbulhar. Recuei, batendo na parede. Do ralo do chuveiro, algo começou a subir. Não era água, era uma gosma espessa e escura que pulsava. E dela saíram coisas, pareciam mãos, mas erradas, pálidas, com dedos longos demais, unidos por membranas finas e translúcidas. Elas se agarraram à porcelana branca do box, puxando. Atrás delas veio uma massa. Não consigo descrever. Era como um emaranhado de algas podres e redes de pesca velhas, mas estava vivo. E no meio daquilo, olhos. Pequenos, múltiplos, como os de um caranguejo, todos brilhando opacamente na escuridão. Eu gritei. Abri a porta da cabine e corri para o corredor. O inferno havia começado. O navio não estava mais parado, estava sendo puxado para baixo. O chão estava inclinado. O som de arrastar estava por toda parte, dos dutos de ventilação, dos armários de serviço, dos elevadores. Eles estavam saindo. Não eram pessoas. Eu vi o que aconteceu com a senhora da cabine 71 com a 42. Uma daquelas coisas, do tamanho de um homem, mas curvada e molhada, a agarrou pelo tornozelo. Ela não gritou por muito tempo. A criatura abriu o que deveria ser uma boca, um rasgo vertical no que deveria ser um torso, e se alimentou.
O som foi o pior. Um estalar de ossos e um rasgar úmido. Eu corri para cima. O navio estava inclinando rápido demais. O caos era total. Pessoas caindo pelos corredores, agora verticais. O deck da piscina, que fora um lugar de alegria, estava submerso em água do mar que subia. Mas não era só água do mar. A piscina principal estava cheia daquela gosma escura, e no centro dela algo estava emergindo, algo que fazia o navio inteiro parecer um brinquedo. Era enorme. Pensei ser parte do navio que estava quebrando, mas se moveu. Um tentáculo, não. Um apêndice coberto de cracas e rostos. Rostos humanos, presos na carne da criatura, com os olhos abertos e as bocas congeladas em um grito silencioso. O Sereia dos Ventos estava sendo devorado. Eu estava no deck superior. O navio estava quase de lado. O cheiro de cobre e ozônio era sufocante. Eu vi a tripulação. Eles não estavam tentando ajudar. Estavam nos corredores principais, de braços dados, formando correntes humanas. E estavam cantando. Um cântico baixo, gutural, em uma língua que fazia minha cabeça doer. Eles não estavam com medo. Estavam reverentes. Eles não estavam sendo atacados. Estavam oferecendo. O navio deu um solavanco final. O metal gritou. Eu estava pendurado na amurada. Abaixo de mim, o oceano não era mais preto. Estava brilhando com uma luz verde doentia, vinda de uma profundidade que não deveria ter luz. E eu vi, lá embaixo na água, a verdadeira forma da coisa. Era maior que o navio. Era o próprio fundo do mar que havia subido. E o Sereia dos Ventos estava sendo puxado para dentro de uma boca. Uma fenda geográfica que se abria no oceano. Eu soltei. Não sei por que sobrevivi. Caí na água gelada, longe o suficiente para não ser sugado pelo vórtice. Agarrei-me a um bote salva-vidas virado. Observei o Sereia dos Ventos desaparecer. As luzes de emergência piscando sob a água. O cântico da tripulação ficando mais alto. E então, o som final. Um borbulhar colossal, como se o oceano tivesse arrotado. E então, silêncio. Fui encontrado 48 horas depois, delirando de hipotermia. A guarda costeira disse que foi uma onda gigante, um acidente trágico. Não houve outros sobreviventes. Eles me perguntaram por que eu estava coberto daquilo. A gosma preta. Ela não saía da minha pele. Queimava. Eu ainda tenho as cicatrizes, mas o pior não são as cicatrizes, é o cheiro. Às vezes, quando a umidade está alta, ou quando estou perto do mar, eu sinto cobre e sal. E à noite, da minha pia, do ralo do meu chuveiro, eu ouço, e eu sei, eu não escapei. Eu só fui solto, como um peixe pequeno demais para valer a pena. E eles estão esperando eu crescer. Ou talvez, eles só estejam me lembrando do que eles me deram, porque quando olhei no espelho no hospital pela primeira vez depois do resgate, meus olhos não eram mais os mesmos. O branco estava turvo e no escuro. Às vezes, eu acho que eles brilham. O meu nome é Eliana. Eu sou fotógrafa. Para mim, a beleza está na imperfeição. A ruga de expressão ao lado de um sorriso, a forma como a luz se quebra de maneira irregular. O Odissei Imperial era o oposto. Era um monumento à simetria perfeita, uma cidade flutuante de vidro polido e aço branco. Eu estava a bordo para um trabalho, fotografar o luxo para brochuras. Os 3 primeiros dias foram um borrão de jantares de gala e pôres do sol falsamente coloridos. Eu via tudo através da minha lente, sentindo-me destacada, uma observadora. Na 4ª noite, o nevoeiro chegou. Não foi um nevoeiro comum. Estávamos no meio do Caribe, sob um céu que estivera limpo como cristal horas antes. Este nevoeiro subiu do oceano como se fosse exalado. Era espesso, leitoso e tinha um cheiro. Um odor fraco, não de sal, mas de ozônio e flores velhas, como um salão funerário. Ele engoliu o navio.
As luzes do convés se tornaram globos difusos. O mundo inteiro se reduziu a um raio de 3 metros de visibilidade úmida. O mais estranho foi o silêncio. O nevoeiro parecia absorver tudo. O zumbido do motor, a música do lounge, as conversas. Tudo foi abafado, como se estivéssemos envoltos em algodão. Passei horas na minha varanda fotografando. As formas que o nevoeiro criava eram fantasmagóricas. Eventualmente, o frio me venceu e eu entrei, tranquei a porta de vidro e adormeci. Acordei com o navio parado. O silêncio era absoluto. O nevoeiro ainda pressionava a janela, mas estava mais fino, permitindo que uma luz cinzenta e doentia entrasse. Olhei para o relógio. Quase meio-dia. Eu dormira por 14 horas. Saí para o corredor. Estava vazio. Fui para o grande átrio. Vazio. O casino, os restaurantes, o deck da piscina. Ninguém. Olá? Chamei. Minha voz pareceu errada, muito alta naquele espaço morto. Finalmente, no solarium, encontrei outros passageiros. Dezenas deles. Estavam todos sentados em espreguiçadeiras ou de pé junto às grades olhando para o nevoeiro. Ninguém estava falando. Ninguém estava lendo. Estavam apenas parados. Aproximei-me de um casal que eu reconheci de um jantar. Os Miller. Está tudo bem? Perguntei. O navio parou. Eles se viraram para mim. O movimento foi perfeitamente sincronizado. E eles sorriram. Foi o sorriso que fez meu sangue gelar. Não era o sorriso caloroso de antes, era um gesto. Os músculos de seus rostos se contraíram, puxando seus lábios para trás, revelando dentes perfeitamente brancos. Mas seus olhos estavam mortos, vidrados, focados em nada, mesmo enquanto olhavam diretamente para mim. Tudo está perfeito, disse a Sra. Miller. Sua voz era uma monotonia suave, sem qualquer inflexão. Recuei. Olhei ao redor. Todos eles. Todos os passageiros no solarium tinham o mesmo sorriso fixo, a mesma quietude antinatural. Eu corri, voltei para o meu quarto e me tranquei. Liguei a TV. Sem sinal. O telefone do quarto, mudo. Meu celular, sem serviço. Eu estava completamente isolada. O horror não veio de repente. Ele se instalou. Passei o que pareceram dias na minha cabine. Ocasionalmente, eu espiava pelo olho mágico. O corredor estava sempre vazio, mas eu sabia que eles estavam lá fora. Uma vez, vi um camareiro. Ele não estava empurrando um carrinho, ele estava parado no meio do corredor, de costas para mim. Por 1 hora inteira, ele não se moveu, nem 1 centímetro. Então, como um brinquedo que recebeu corda, ele se virou 90 graus e deslizou para fora da minha vista, seus pés mal parecendo tocar o carpete. O navio começou a se mover novamente, mas não havia vibração do motor. Era um movimento suave, impossível, como se estivéssemos sendo rebocados por algo feito de seda. A fome finalmente me forçou a sair. O buffet estava totalmente abastecido. Comida fresca, fumegante, e eles estavam lá, os outros, sentados às mesas, segurando talheres, mas sem comer, apenas sorrindo uns para os outros ou para as paredes, com aqueles olhos vazios. Peguei uma maçã, minha mão tremendo violentamente. Ninguém se virou. Era como se eu não existisse. Eu tinha que saber. O que tinha acontecido? Onde estava a tripulação? Fui para a ponte. As portas estavam destrancadas. O capitão estava lá, em seu uniforme branco impecável. Ele estava ao leme, com as mãos firmes. Ele estava sorrindo para o nevoeiro à frente. Capitão, minha voz falhou. Ele se virou para mim. Seu rosto era uma máscara de calma e alegria. Mas havia algo errado com sua pele. Parecia úmida, polida, como porcelana molhada. Uma viagem maravilhosa, não acha? Ele disse com aquela mesma voz musical e vazia. Foi então que eu vi. Atrás dele, na janela principal da ponte, algo pressionava o vidro. Não era o nevoeiro, era um rosto,
Vasto, pálido e inchado. Ocupava a janela inteira, como se uma baleia estivesse olhando para dentro. Tinha olhos humanos, mas do tamanho de pratos, leitosos e antigos. E estava sorrindo. O mesmo sorriso vazio e perfeito que o capitão usava. Eu não gritei. Eu não conseguia respirar. A coisa do lado de fora do navio piscou. Um movimento lento e deliberado da pálpebra. O capitão se virou de volta para o leme. E eu vi a parte de trás de sua cabeça. O cabelo estava perfeitamente penteado, mas por baixo, no colarinho de sua camisa, algo se movia. Uma massa pálida e gelatinosa, como um fungo, pulsava suavemente sob sua pele. Estava crescendo nele, substituindo-o. Eles não estavam mortos, estavam ocupados. Eu corri para os decks inferiores. O navio não estava navegando, estava sendo carregado. Eu podia sentir um balanço suave e rítmico que não vinha da água. Eu era a única que restava, a única imperfeição. Encontrei um bote salva-vidas. Os mecanismos estavam todos funcionais. Ninguém me impediu. Enquanto eu baixava o bote, olhei para cima. O convés superior estava cheio deles, todos os passageiros. Júlia, minha amiga, que eu não via desde o nevoeiro, estava na primeira fila. Seu rosto era de uma beleza de cera. Ela levantou a mão, não para acenar, mas apenas para mostrar, e ela sorriu. Desci para a água escura. O Odyssey Imperial deslizou para longe, não para o nevoeiro, mas para dentro dele. O nevoeiro não era névoa, era uma cortina, e atrás dela eu vi sombras, formas colossais que se moviam contra uma luz pálida. O navio estava sendo recebido. Fui encontrada dias depois, agarrada aos destroços do bote. A história oficial é que o Odyssey Imperial foi perdido em uma tempestade inesperada. Ninguém nunca questiona. Eu vivo agora o mais longe do oceano que posso, mas o horror nunca me deixou. Eu não fotografo mais pessoas. Não suporto olhar por muito tempo. Tenho medo de ver. Medo de notar alguém cujo sorriso é um pouco simétrico demais. Alguém cuja pele é muito lisa. Alguém cujos olhos estão vazios, apenas esperando, perfeitamente felizes. Meu nome é Tiago e eu sou arquiteto. Eu vejo o mundo em linhas, estruturas e falhas. O Imperatriz do Abismo era supostamente uma maravilha da engenharia. 800 milhões de dólares em aço, vidro e excesso. Eu estava a bordo não para férias, mas para estudar seu design. Eu deveria ter prestado mais atenção às falhas. A viagem começou como qualquer outra. Um excesso de champanhe, sorrisos falsos e o oceano infinito. Mas o oceano, naquela viagem, parecia errado. Era um azul muito profundo, quase violeta, e estava estranhamente calmo. Um espelho de vidro que refletia o sol com uma intensidade doentia. Na terceira noite, parei no Deck Promenade. A maioria dos passageiros estava nos shows ou nos casinos. Eu estava sozinho, observando o reflexo da lua naquela água imóvel. Foi quando eu a vi. Uma mulher estava na amurada, na outra extremidade do deck. Ela usava um vestido de noite branco antiquado que parecia brilhar sob a lua. Ela estava perfeitamente imóvel, olhando para baixo, para a água. Bela noite, eu disse, me aproximando. Ela não se virou. Ela apenas inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse ouvindo algo que eu não podia. Você não acha que a água está estranha? Ela perguntou. Sua voz era leve, quase infantil, mas carregava uma ressonância que fez meu peito vibrar. Está calma, respondi. Não, ela disse, finalmente se virando. Está faminta. Seu rosto, meu Deus, eu sou um arquiteto. Eu entendo de proporção. O rosto dela estava errado. Os olhos eram grandes demais, totalmente negros, sem íris ou esclera. O sorriso era largo demais para sua mandíbula e os dentes, embora perfeitamente brancos, pareciam finos demais, como os de um peixe de águas profundas. Ela não era humana,
mas ela estava ali, sólida, a uns 6 metros de mim. Antes que eu pudesse recuar, ela levou um dedo aos lábios e fez um gesto para o oceano. E então ela se jogou. Não foi um salto. Foi um movimento fluido, sem esforço. Ela não caiu. Ela desceu. Não houve grito. Não houve agitação na água. Ela simplesmente desapareceu naquele espelho violeta. Corri para a amurada. Gritei, homem ao mar. Em segundos, a tripulação estava lá. Alarmes soaram. Holofotes varreram a água. Não encontraram nada, nem um anel de espuma. O capitão me levou para sua sala. Eles verificaram o manifesto de passageiros. Não havia ninguém com a descrição dela. Ninguém estava desaparecido. Eles me olharam com pena. Acharam que eu estava bêbado ou cansado, mas eu sabia o que tinha visto. E o pior, eu sabia que ela sabia que eu a tinha visto. Na noite seguinte, as coisas começaram a desaparecer. Não coisas grandes, pequenos detalhes. Um passageiro reclamou que as fivelas douradas de seus sapatos haviam sumido, deixando apenas os buracos no couro. Outra, que o vermelho de seu batom havia desaparecido, deixando-a com lábios pálidos e cinzentos. No buffet, notei que a cor das frutas estava desbotada. Os morangos pareciam cinza-rosados. A comida tinha gosto de papelão. As pessoas começaram a mudar. Elas não pareciam doentes, pareciam esvaziadas. Eu estava no grande salão, fingindo ler. Observei um casal que estava rindo na noite anterior. Agora eles estavam sentados um de frente para o outro, em silêncio. O homem pegou a mão da esposa. Ele traçou a aliança de casamento dela, mas o ouro não estava mais lá. Apenas uma marca pálida na pele dela. Eles não pareciam tristes, pareciam satisfeitos. O navio estava sendo drenado. A cor, o sabor, o valor, tudo estava sendo sugado. Eu voltei para o deck promenade naquela noite. O oceano não era mais violeta, era um preto opaco, sem reflexos. O navio estava navegando em um vazio. E ela estava lá. Desta vez, não estava sozinha. Havia uns 20 deles. Homens e mulheres, todos com aqueles rostos errados, aqueles olhos negros e sorrisos largos demais. Eles estavam parados em fila, olhando para mim. Usavam as roupas dos passageiros desaparecidos. Um deles, usando o smoking de um homem que eu vira no blackjack, deu um passo à frente. Ele estendeu a mão. Na palma da mão dele estavam as fivelas douradas dos sapatos, a aliança de ouro, o vermelho vibrante do batom. Tudo estava comprimido em uma pequena e feia pérola de matéria. Eles não estavam roubando. Estavam colhendo. Eles estavam colhendo as qualidades humanas, a cor, o brilho, a alegria. Eu corri para os convéses inferiores, para a sala de máquinas. Eu precisava encontrar a tripulação, alguém que ainda estivesse inteiro. A sala de máquinas estava fria. Os motores gigantes estavam parados. O navio estava à deriva. Os engenheiros estavam lá, todos eles, parados em seus postos. Seus rostos eram máscaras pálidas e lisas. Seus olhos eram brancos, não cegos, limpos. Eles haviam sido esvaziados de tudo, de personalidade, de medo, de vida. Eram apenas estruturas, cascas. Eu me escondi em um armário de manutenção por horas. O navio estava morto. Não havia mais música nem conversas, apenas o silêncio de um túmulo flutuante. Finalmente, juntei coragem para subir. Eu tinha que sair. O deck da piscina estava cheio. Todos os passageiros, centenas deles, estavam todos de pé, ombro a ombro, voltados para o oceano, imóveis. A piscina estava cheia, não de água, mas de uma substância escura e oleosa. No centro da piscina, a mulher de branco estava de pé sobre a superfície daquela gosma. Ela se virou para mim. Ela era a única coisa em movimento. Ela sorriu aquele sorriso impossível. Ela levantou a mão. Ela não estava mais pálida. Sua pele brilhava com todas as cores roubadas do navio. Ela era vibrante.
Ela não disse nada, mas eu entendi. Eles não eram monstros, eram parasitas. Eles não se alimentavam de carne ou sangue, eles se alimentavam da essência, e o navio era sua fazenda. Eu era o único que restava. A última refeição. Corri para os botes salva-vidas. Eles não me seguiram, eles apenas observaram. Todos eles. Centenas de pares de olhos vazios e brancos e um par de olhos negros e vibrantes. Consegui baixar um bote. Remei para longe com minhas mãos nuas. Remei até sangrarem. Olhei para trás uma última vez. O Imperatriz do Abismo não era mais um palácio de luxo. Era uma mancha cinzenta no Oceano Negro. Uma casca vazia, cheia de cascas vazias. E então, lentamente, como se estivesse satisfeito, o oceano o engoliu. Ele deslizou para baixo, sem barulho, sem perturbação. Fui encontrado 3 dias depois, quase morto de desidratação. Minha história oficial é que o navio afundou em uma tempestade inesperada. Mas eu sei a verdade. Eu vivo em um mundo sem cor. Desde aquele dia tudo parece desbotado. A comida não tem gosto. A arte não me comove. Eles não me pegaram, mas levaram algo de mim mesmo assim. Às vezes, quando olho no espelho, vejo meu reflexo. E por um segundo, apenas um segundo, meu rosto parece liso demais, meus olhos brancos demais, e eu tenho que lutar contra um desejo terrível, o desejo de sorrir, um sorriso muito, muito largo. Meu nome é Diego. Eu sou um linguista especializado em dialetos mortos. Passo minha vida ouvindo os ecos de vozes que desapareceram há séculos. Eu deveria saber melhor do que ninguém que algumas coisas que desaparecem deveriam permanecer desaparecidas. Eu embarquei no Clarion Sea em Gênova, não para férias, mas para trabalho. Um colecionador particular havia me contratado para examinar um artefato que ele estava transportando. Um baú de obsidiana recuperado de uma fossa oceânica perto da Grécia. Ele o mantinha em sua suíte particular, a suíte presidencial, no deck 14, a mais alta e isolada. O navio era novo, uma cidade de vidro e luz. Mas desde o momento em que pisei a bordo, algo pareceu deslocado. A geometria do navio era desconcertante. Corredores que pareciam ligeiramente longos demais, tetos que eram apenas alguns centímetros mais baixos do que o confortável. Era como andar dentro de um sonho febril perfeitamente construído. Na primeira noite, encontrei o colecionador, um homem pálido e nervoso chamado Valérius. Ele me levou até a suíte. O baú estava no centro da sala de estar. Não era grande, talvez do tamanho de uma mala de viagem, mas preenchia o espaço. Era feito de uma pedra negra e oleosa, lisa como vidro, mas que parecia absorver a luz. Não tinha fechadura visível. Eles me disseram que você poderia lê-lo, disse Valérius, apontando para as gravuras na superfície. Aproximei-me. Não eram runas, nem hieróglifos, eram arranhões, como marcas de unhas profundas arranhadas de dentro para fora, mas formando um padrão complexo e repetitivo. Instintivamente recitei as sílabas que minha mente formou. Foi um erro. As sílabas saíram da minha boca secas e erradas. Não era uma língua, era uma súplica. No instante em que falei, as luzes da suíte piscaram e o baú de obsidiana fez um som. Um único estalo seco, como um osso quebrando. Valério sorriu. Eu senti um frio no estômago. Obrigado, doutor, disse ele. Você o acordou. Eu saí daquela suíte mais rápido do que gostaria de admitir. Naquela noite, o navio mudou. Acordei por volta das 3 da manhã na minha cabine, no deck 5. O problema não era um som, era o cheiro, um odor fraco, mas penetrante, de cobre velho e ozônio. E havia a água. Fui ao banheiro e abri a torneira. A água que saiu estava turva, com uma leve coloração avermelhada. E estava quente, quente como sangue fresco.
Recuei, horrorizado. Tentei ligar para a recepção. O telefone estava mudo. Abri a porta da minha cabine. O corredor estava escuro. Não escuro de luzes apagadas, mas um escuro pesado, como se a própria luz estivesse sendo sugada. E o carpete? O carpete estava úmido. Avançando cautelosamente, percebi que não era água. Era um muco fino e escuro que cobria o chão, pulsando levemente sob a luz fraca de emergência. Foi quando eu vi o primeiro. Era um membro da tripulação, um camareiro. Ele estava de costas para mim no final do corredor, parado diante de uma parede. Apenas parado. "Com licença?" chamei. Ele se virou. O movimento foi lento, como se seus ossos estivessem se partindo e se curando a cada centímetro. Seu rosto, Deus me perdoe, seu rosto, sua boca havia desaparecido. Onde deveriam estar seus lábios, havia apenas pele lisa e esticada, como se ele nunca tivesse tido uma. Mas o pior eram seus olhos, eles haviam se invertido. As pupilas estavam do lado de fora e o branco do olho estava afundado em suas órbitas. Ele olhou através de mim. Ele levantou um braço e seus dedos se alongaram, afinando-se como agulhas negras. Eu corri para as escadas. O navio estava em silêncio, sem motores, sem música, sem pânico. Apenas o som suave e úmido de meus pés no carpete encharcado. O grande átrio, geralmente um espaço brilhante de 3 andares, estava irreconhecível. Não era mais um átrio, era uma cavidade. As paredes de vidro estavam cobertas pela mesma gosma escura do corredor. Os elevadores de vidro subiam e desciam lentamente, mas não transportavam pessoas. Dentro deles, massas de algo que parecia carne pulsavam sob a luz. O navio não estava mais no oceano, ele estava dentro de alguma coisa. Olhei para cima, para o teto de vidro do átrio. Do lado de fora não havia estrelas, não havia lua. Apenas uma vasta e lenta pulsação vermelha, como se estivéssemos navegando pelas artérias de uma criatura impossivelmente grande. "É lindo, não é?" disse a voz de Valérius. Ele estava no topo da grande escadaria. Ele não estava mais pálido e nervoso. Estava radiante. Sua pele brilhava. E ele estava segurando o baú de obsidiana aberto. "Eu não conseguia abri-lo", disse ele descendo os degraus lentamente. Precisava da voz. Precisava de alguém que falasse a língua da fechadura. "O que você fez?" sussurrei recuando. "Eu o libertei. E ele nos libertou. Não estamos mais presos ao mar. Estamos no mar, o verdadeiro mar." Eu olhei para dentro do baú que ele carregava. Estava vazio. Mas as paredes internas de obsidiana não eram lisas. Elas eram forradas com milhares de dentes humanos, todos apontando para dentro. O navio rangeu. Não o rangido de metal sob pressão, mas o som orgânico de cartilagem se movendo. Os passageiros. Eu tinha esquecido dos passageiros. Eles começaram a sair dos salões de baile e dos restaurantes. Dezenas deles. Todos eles tinham os olhos invertidos e a pele lisa onde deveriam estar suas bocas. Eles não andavam. Eles deslizavam, seus corpos se contorcendo em ângulos que quebravam ossos. Eles estavam sendo refeitos, transformados em algo que pudesse pertencer a este novo lugar. Eles formaram um círculo ao meu redor, me encurralando contra a escadaria. Valérius parou na minha frente. Ele sorriu. Sua boca se abriu, e se abriu, e se abriu, mais larga que seu rosto, revelando não dentes, mas um buraco escuro e pulsante. "Ele está com fome, doutor", disse Valérius, sua voz agora um coro de 1000 sussurros vindo daquele buraco. "E ele adora vozes novas." Eu fechei meus olhos e gritei. Eu não sei como sobrevivi. Eu me lembro de cair, de quebrar vidro. Lembro-me do frio. Quando acordei, eu estava em um bote salva-vidas, sozinho. O sol estava nascendo, queimando meus olhos. Não havia sinal do Clarion Sea, nenhum destroço, nada. Fui resgatado 12 horas depois.
A história oficial é que o navio afundou em segundos devido a uma falha estrutural catastrófica, um evento de onda inexplicável. Eu nunca mais falei, não fisicamente. Eu não consigo. Na noite em que fugi, no caos, algo me arranhou. Aqui, na minha garganta. Os médicos disseram que minhas cordas vocais foram cauterizadas, mas eu sei a verdade. Eles não me mataram, eles me silenciaram. Eles pegaram a única coisa que importava para mim, minha voz. Eu escrevo isso agora, anos depois, em uma sala silenciosa, longe do oceano. Mas o silêncio não me dá paz, porque à noite, no silêncio absoluto, eu ainda ouço. Eu o ouço se movendo, nas profundezas, o som de um coração batendo, do tamanho de um oceano. E eu sinto o cheiro de cobre velho. Eles não me mataram. Eles apenas me deixaram para trás, um eco silencioso, esperando que o resto do mundo aprenda a língua que eu nunca deveria ter falado. O mar estava de azeite na terceira noite. Eu estava na minha cabine, a B-14, perto da proa, tentando ler, mas havia algo, um ruído suave, persistente, que não era o balanço do navio. Parecia vir da tubulação, um bater ritmado, como o de um coração. Toc-toc, toc-toc. Ignorei. Estrutura antiga, pensei. Na manhã seguinte, conheci a senhora Petrov, uma senhorinha russa que fazia o cruzeiro sozinha. Ela me parou no corredor, a expressão franzida. Você tem notado a névoa, querida? Névoa? O sol está ótimo, senhora Petrov. Ela apertou o meu braço, os olhos azuis arregalados. Não essa. A outra. A que cheira a sal e mofo e que só aparece de noite rastejando pelos corredores. Eu achei que ela estava um pouco confusa. Mas naquela noite, o ar-condicionado da minha cabine começou a falhar e tive que abrir a porta da varanda. O cheiro me atingiu. Era exatamente como ela descreveu. Sal, mofo e algo mais. Algo doce e estranho, como uma flor podre. Não havia névoa visível no oceano, mas, sim, havia algo pairando no corredor quando olhei pela fresta. Uma bruma fina, esverdeada, que tornava a iluminação de emergência difusa e doentia. E o barulho não era mais o toc-toc. Agora parecia que alguém estava arrastando algo pesado pelo convés de cima, o peso sendo acompanhado por um som molhado, como se a coisa estivesse ensopada. O arrastar parava bem acima da minha cabine e recomeçava num ciclo. No quarto dia, o capitão convocou um anúncio, a voz tensa, mas tentando ser calma. Tivemos uma pequena avaria na propulsão. Estaremos parados no meio do oceano por um período indeterminado. Pânico se instalou, claro, mas logo passou. Navio grande, piscina, comida, mas foi quando o navio parou que as coisas realmente pioraram. O silêncio do motor deu lugar a um coro de sussurros. Eu juro, eu os ouvia vindos de todos os lugares, do sistema de ventilação das paredes. Sussurros roucos, distorcidos, que não formavam palavras, apenas uma cantilena lúgubre. Fui até a cabine da senhora Petrov. Ela estava sentada na cama, envolta num xale pesado, o rosto pálido. Eles se incomodam com o silêncio, querida. Ela disse sem nem me cumprimentar. Eles sempre estiveram aqui, afogados, náufragos, mas a vibração do motor os mantinha dormentes. Agora que paramos... Ela apontou para o espelho do banheiro que estava transpirando. Não era condensação. Gotas marrons escorriam pela superfície, cheirando a salinidade e lodo. O navio é um berço. O mar está reivindicando os seus. Naquela noite, eu estava paralisada na minha cama. O arrastar no convés de cima estava mais alto, mais lento, mais definido. E então parou. E algo pingou na minha varanda. 1, 2, 3 gotas grossas. Eu me arrastei até a porta de vidro, tremendo. Olhei para o chão da varanda, esperando ver água suja. O que eu vi foi uma pegada, não de sapato. Era um pé descalço, enorme, mas a pele
Parecia lodo molhado e pálido, e tinha sulcos estranhos, como se a pele tivesse sido rasgada e remendada várias vezes. E o mais aterrorizante, a pegada estava voltada para dentro. Enquanto eu a observava, um outro som me fez virar o rosto em pânico. Não vinha de cima, vinha do meu quarto. A porta do armário estava se abrindo devagar, com um rangido úmido. Lá dentro, minhas roupas penduradas se balançavam levemente, como se tivessem sido tocadas. E então, o cheiro de mofo, sal e podridão doce encheu a cabine. Esmagador. No meu espelho, refletida acima do meu ombro, não estava a minha cabine. Havia uma silhueta alta, escura e distorcida, com braços longos e finos, pingando e quase encostando no teto. Seus olhos não eram visíveis, mas a escuridão, onde deveriam estar, era tão profunda que parecia sugar a luz. Não gritei. Não consegui. Eu apenas fechei os olhos e rezei para que não fosse real. Rezei para que a vibração do motor voltasse. Quando a manhã chegou, e o motor de fato reiniciou com um solavanco agonizante, a névoa esverdeada tinha desaparecido. O cheiro se foi. A pegada na varanda evaporou. O espelho estava limpo. No café da manhã, o capitão, agora aliviado, disse que era apenas um problema no gerador. Eu olhei para a senhora Petrov, mas ela não estava em sua mesa de sempre. O comissário de bordo informou que ela havia desembarcado em um bote salva-vidas de emergência durante a noite, alegando motivos de saúde. Ninguém a tinha visto sair. Eu voltei para minha cabine para arrumar minhas coisas. Quando peguei o meu casaco pendurado no armário, senti algo no bolso. Era um pequeno pedaço de papel dobrado, sem dúvida da senhora Petrov. Desdobrei-o. Estava encharcado, o que parecia água salgada e a tinta borrada. Mas a mensagem era legível, escrita com uma letra trêmula. Eles te querem. Não os deixe tocar em você. O navio não é para nós, querida, é para eles. E eles sempre voltam para buscar o que é deles. Debaixo do bilhete havia um pequeno objeto. Um botão de latão, do tipo antigo, com a imagem de uma âncora corroída. Não era do meu casaco. Eu pisei em terra firme na primeira escala. Abandonei tudo. O navio, o luxo, as férias. E até hoje, em noites de chuva forte, quando o vento uiva contra as vidraças da minha casa, eu ouço o toque-toque distante, vindo da tubulação, e sinto o cheiro tênue de sal e mofo. E sei que o Serenata do Atlântico continua flutuando por aí, silenciosamente à espera. E sei que eles ainda procuram. Não pise mais num cruzeiro, leitor. Não quando o mar está de azeite e o motor para de vibrar. O oceano guarda segredos e ele sempre se infiltra.